Bom, vamos agora para a Física 2, capítulo 6. Então, esse capítulo aqui, nós vamos abordar o tema de calor, calorimetria, trocas de calor. Então, vamos lá resolver os exercícios. Nós fizemos alguns exercícios na sala, porém vamos retomá-los desde o começo. Então, exercício 1 da página 342, lembrando que estamos no livro 2 ainda. Uma batata recém-cozida ao ser retirada da água quente demora para esfriar. Uma justificativa possível para esse fato pode ser dada afirmando que a batata tem resposta alto calor específico. Demora mais para esquentar, mas demora mais tempo para esfriar. Letra B. Número 2. Um calorímetro de capacidade térmica de 6 calorias por grau contém 80 gramas de água, igual o calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius, a 20 graus Celsius. Ao ser colocado um bloco metálico de capacidade térmica 60 calorias por grau Celsius a 100 graus Celsius, no interior desse calorímetro, verificou-se que a temperatura final do equilíbrio térmico é 50 graus Celsius. A quantidade de calor perdida para o ambiente nesse processo foi de... Então vamos lá, esse exercício tem que fazer passo a passo. Primeiro vamos calcular o quanto de calor foi absorvido pelo calorímetro. Então aqui nós vamos usar a ideia do macete. Só que a gente tem a capacidade térmica aqui, a capacidade térmica do calorímetro, que é de 6, capacidade térmica do calorímetro, 6 calorias por grau. Ele estava inicialmente a 20 e chegou até 50 graus, que foi a temperatura final. Então, ΔT, a temperatura final menos a inicial, 180 calorias que foram absorvidas pelo calorímetro. Calor absorvido pela água. Então, nós temos aí o que macete. 80 gramas de água, calor específico da água 1, isso estava no enunciado. A água absorveu aí dos 2.400 calorias. Estava inicialmente a 20 graus, chegou até 50 graus. Então a água absorveu 2.400 calorias. Calor cedido pelo bloco metálico. Então vamos lembrar que o bloco metálico ele resfriou, né? Ele estava a 100 graus e ele vai perder calor até chegar a 50. Vamos usar também a ideia do que macete, só que aqui a gente tem a capacidade térmica que foi dada como 60 gramas, caloria por grama por grau Celsius. Mesma ideia, ele estava inicialmente a 100 graus, foi para 50, então ele cedeu 3.000 calorias. Esse sinal negativo aqui indica que ele está cedendo calor. Então vamos lá. A variação de calor vai ser os 180 caloria recebida pelo calorímetro, mais 2.400 recebido pela água, menos 3.000 cedido pelo calorímetro. Nós vamos chegar aqui a menos 420 calorias. Essa é a resposta do exercício. 3. Considere uma fonte térmica capaz de fornecer a cada minuto 20 calorias para produzir um aquecimento de 30 graus Celsius em 50 gramas. De um líquido são necessários 15 minutos. Calcule o calor específico do líquido. Então nós temos aqui 20 calorias, né, por minuto, para cada 15 minutos 300 calorias. Aplicando o que macete, o calor específico vai ser 0,20. Bem tranquilo esse exercício. 4. Em um calorímetro inicialmente a 10 graus e com capacidade térmica de 5 graus por 5 calorias por grau, são colocados 300 gramas de um líquido a 41 graus Celsius e calor específico de 0,20 caloria por grama por grau Celsius. Qual é a temperatura de equilíbrio térmico? Então vamos lá, nós temos aqui quantidade de calor absorvido é igual a quantidade de calor cedido. Vamos calcular aqui a quantidade de calor absorvido e a quantidade de calor cedido, que é negativo. Então nós temos aí inicialmente calorímetro que tem 10 graus Celsius, tem uma capacidade térmica de 5, tá aqui,
vamos descobrir essa temperatura. Essa temperatura final tem que ser igual à temperatura final do líquido que vai ser colocado dentro desse calorímetro. Então nós temos lá a massa 30 gramas, a massa, desculpa, 300 gramas, a calor específico 0,2 e nós vamos chegar aí na resposta sendo 38,6 graus Celsius. Só uma pequena correção, esse 30 aqui não existe, tá? Eu tava fazendo, coloquei o 30, depois eu coloquei no colchetes aí e ficou aparecendo um valor excedente. 5. As temperaturas iniciais de uma massa M de um líquido A, 2M de um líquido B, 3M de um líquido C são misturadas respectivamente iguais. 60 graus Celsius a temperatura do A, 40 do B, 20 do C. Misturando seus líquidos A e C, a temperatura de equilíbrio é 30 graus. Misturando os líquidos B e C, a temperatura de equilíbrio é 25 graus. Primeira pergunta: qual é a temperatura de equilíbrio quando se mistura os líquidos A e B? Então, vamos lá. Exercício um pouquinho trabalhoso. Então, misturando A com C, quantidade de calor absorvido é igual a quantidade de calor cedido. Vamos usar do que macete para os dois. Substituindo na fórmula, nós vamos chegar aqui que 30 C, calor específico de CC, é igual a 30 CA, ou seja, o calor específico de C é igual ao calor específico do A. Calculando a mistura do B e do C, calor absorvido, quantidade de calor cedido, nós temos aí que aplicar o que macete e nós vamos chegar aqui a seguinte expressão: 15 calor específico de C é igual a 30 calor específico de B. Significa então que o calor específico de C é igual a 2 vezes o calor específico de B. Aí a pergunta é: se misturar A com B, misturar A com B. Então nós temos aqui, mesma ideia, quantidade de calor absorvido é igual a quantidade de calor cedido. Que macete é igual a menos o que macete. Substituindo na fórmula, nós vamos chegar aí que a temperatura vai ser igual aí 50 graus Celsius. E aí responde a letra A. Na letra B, se o calor específico do líquido C é de 0,5 caloria por grama por grau Celsius, qual é o calor específico do líquido B? Aí fica muito simples, né? Como C é igual a 2 vezes o CB, se o calor específico do C é meio, o calor específico do B é 0,25, bem tranquilo. Exercício 6. Uma montanhista utiliza em suas escaladas uma caneca com massa igual a 100 gramas, feita de material com calor específico de 910 joule por quilograma por grau vezes grau Celsius. Num certo momento, ela coloca 200 gramas de chá a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius em sua caneca, que se encontra a temperatura de 10 graus Celsius. Desconsiderando a troca de calor com o ambiente e que o calor específico do chá é igual ao calor específico da água, ou seja, 1, determina a temperatura do chá após o sistema ter atingido o equilíbrio. Então vamos lá. Primeiro nós temos que converter aí joule para caloria por grama. Isso vai dar aí 0,22 caloria por grama por grau Celsius. De novo, a quantidade de calor absorvido é igual à quantidade de calor cedido, não teve perda para o ambiente. Nós vamos usar o que macete, né? A massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. O calor cedido é negativo. Substituindo os valores aí, nós vamos chegar a uma temperatura de 73,06 graus Celsius. 7. Inserindo 500 gramas de ferro, cujo valor de calor específico é igual a 0,1 caloria por grama vezes grau Celsius a 42 graus Celsius em um recipiente de capacidade térmica desprezível contendo 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Qual a temperatura final térmica? Então nós temos de novo a quantidade de calor absorvida é igual à quantidade de calor cedido.
basta aplicar o que macete, substituir os valores, nós vamos chegar a uma temperatura de 22 graus Celsius. Então, 8. Dois corpos A e B com massas iguais e a temperaturas TA 50 graus Celsius, TB 10 graus Celsius são colocados em contato até atingir a temperatura de equilíbrio. O calor específico de A é o triplo de B. Então, de novo, nós temos aí a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido dá igual a zero, que é a formulinha padrão aí, é a mesma que nós estávamos utilizando. Então, nós temos aí o calor específico do A é 3 vezes o calor específico do B. Fazendo a continha, nós vamos chegar a um valor de X, que é a temperatura final dos dois, igual a 40 graus Celsius. 9. Considere a seguinte situação: dois blocos de ferro, um de massa de 30 gramas e outro de massa de 50 gramas, são aquecidos passando ambos de 20 graus para 50 graus Celsius. Considere desprezível as perdas de energia interna para o ambiente. Sabe-se que o calor específico de um corpo é dado pela razão da capacidade térmica pela massa. Alternativa correta, gente. Letra E. Letra E. O bloco de massa 50 gramas tem maior capacidade que o de 30 gramas. Como ambos são de ferro, o que muda nesse caso é a capacidade térmica, que é o produto da massa vezes o calor específico. 10. Utilizando um calorímetro de capacidade térmica desprezível para colocar 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 10 gramas de água a temperatura T, de modo que ao ser atingido o equilíbrio tenha 5 gramas de gelo no calorímetro. Qual é a temperatura T em graus Celsius? Então nós temos aqui o calor latente do gelo, que não foi dado nesse exercício, ele deu no exercício 11, 80 calorias por grama. Então a quantidade de calor absorvido é igual à quantidade de calor cedido. Calor absorvido, quem vai absorver calor é o gelo. Então nós temos aqui calor latente, a massa multiplicado pelo seu coeficiente de calor latente. E o calor cedido, a água vai ceder calor, água líquida, para derreter o gelo. Como está cedendo negativo, que macete. Calculando o valor de T aí da água, lembrando que essa água vai chegar até 0 graus Celsius, T é igual a 40 graus Celsius. Chegando na resposta, a letra B. 11. Qual é a energia que um cubo de gelo de massa 10 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius exposto em um recipiente aberto a uma temperatura de 25 graus Celsius deverá absorver para entrar em equilíbrio térmico? Então aqui tem o calor específico do gelo, o calor latente de fusão do gelo. Então nós vamos ter a quantidade de calor. A quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor aí de derretimento do gelo mais a quantidade de calor para esquentar a água. Então primeiro o gelo de menos 10 tem que chegar a zero. Quando ele chegar a 0 graus, ele vai passar por um processo de fusão, depois vai ser aquecido até 25 graus Celsius. Só aplicando aí, substituindo os valores do enunciado, nós vamos ter aí a quantidade de calor de 1105 calorias, que dá aí como resposta letra A. 12. Considere uma pessoa que consuma 1.200 calorias de energia diariamente, que 80% dessa energia seja transformada em calor. Se esse calor for totalmente transferido para 100 kg de água, qual é a variação de temperatura ocorreria na água? Então vamos ver primeiro quanto de calor que vai ser cedido para a água. 80% de 1.200 calorias, 960 calorias. E aí basta a gente calcular, né? 960 quilocaloria dá 960 mil. A água, ele já deixou aqui o valor, não deixou o valor de densidade, mas nós temos aqui 1.000 kg de água, precisa dar 1 milhão de gramas de água, 100 kg de água, né? 100 vezes 1.000, 1 milhão de quilos de água, vezes 1, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura,
A variação de temperatura vai ser de 9,6 graus Celsius, letra B. 13 é a mesma ideia. A temperatura típica de uma tarde quente em Aruanã, cidade do estado de Goiás, situada à margem do rio Araguaia, é de 37 graus Celsius. Os banhistas nas areias do rio Araguaiana usam cubos de gelo para resfriar um refrigerante que se encontra à temperatura ambiente. Em um recipiente de isopor, isolante térmico de capacidade térmica expressível, são adicionados 300 ml do refrigerante. Considere que o gelo está inicialmente a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e que o calor específico e a densidade da massa do refrigerante sejam iguais aos da água. Muito bem. A quantidade mínima de gelo a ser adicionada ao refrigerante para reduzir sua temperatura a 12 graus Celsius será aproximadamente de quanto? Então vamos lá. O calor absorvido é igual à quantidade de calor cedido, não vai ter perda, tudo desprezível, isopor, enfim. Então nós temos aqui primeiro, o gelo vai esquentar, depois o gelo vai derreter, e por fim aí o gelo vai começar, a água já líquida vai começar a esquentar. E quem vai ceder todo esse calor para esse processo do gelo vai ser o refrigerante. Calculando aí os valores, nós não temos aqui a massa de gelo para ocorrer esse processo, então a massa vai ser aí de 73,3 gramas, isso dá a letra B. 77, letra C, 77,3 gramas. Vamos lá. 14. Uma quantidade M de material A de calor específico desconhecido foi posta em contato térmico com igual quantidade de M de material B, cujo calor específico é 0,22 caloria por grama por grau Celsius. Os materiais em contato foram isolados termicamente da vizinhança e a temperatura de cada um foi medida ao longo do tempo até o equilíbrio entre eles ser atingido. A figura a seguir mostra o gráfico de temperatura versus o tempo resultantes dessas medidas. Nós temos aqui o material e o material B. Conforme o passar do tempo, o material A vai perdendo calor e o material B vai ganhando calor. Calor específico do material A. Essa é a pergunta aí do exercício. Bom, quantidade de calor absorvido é igual a quantidade de calor cedido. Aplicando aí a formulinha do que macete para os dois, nós vamos chegar a um valor de 0,11 caloria por grau Celsius, letra D. Vamos lá, 15. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares. Então vamos lá, considere determinada região cuja insolação potência solar incidente na superfície da Terra seja de 800 watts por metro quadrado. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de milhões de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor com forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando em uma caldeira, e o vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador. Então vamos lá, considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focalizada no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação proveniente do Sol, que o calor específico da água é 1, que dá aí 4.200 joules por quilograma. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico de 20 para 100 graus em 1 hora estará entre. Então vamos lá rapidamente. Então, para aquecer a água de 20 para 100 graus, nós temos aí que usar o que macete. 10 a sexta vezes 1 vezes 80, né, que é a variação dos 20 até os 100. Isso vai dar aí 8 vezes 10 a sétima caloria, que equivale a 3,36 vezes 10 oitava joule.
cada metro quadrado de área recebe 800 joules por segundo em 1 hora. Então, nós temos aqui que calcular a energia, que é a potência vezes o tempo. Então, nós temos 800 vezes 3.600, que nós vamos ter aí uma energia total de 2,88 vezes 10 a sexta joule. Então, a área total que a superfície precisa ter será a quantidade de joule para aquecer a água de 20 para 100 graus dividido pela potência total, que isso dá uma área de 1,16 vezes 10 a segunda metros ao quadrado. Para calcular, então, calculando aí a área do retângulo, a área base vezes a altura, nós temos aí 116, que é igual a 6 vezes L. L vai dar 19 metros. Então, o refletor parabólico vai ter aí que ter entre 15 e 21 metros. Letra A como resposta. 16, para adiantar aqui, observa que a variação de temperatura do objeto A é o dobro da variação do objeto B. Podemos afirmar que 16, resposta letra A capacidade térmica de B é o dobro da capacidade de A, já que capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação da temperatura. 17. O ar dentro de um automóvel fechado tem massa de calor de 2,6 kg e calor específico de 720 Joule por kg por grau Celsius. Considere que o motorista perde calor a uma taxa constante de 120 joules por segundo e que o aquecimento do ar confinado se deve exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Quanto tempo levará para a temperatura variar de 2,4 graus Celsius para 37 graus Celsius? Então nós temos aqui a quantidade de calor, que é de o quimacete, sendo igual aí ao calor específico, a massa de ar. Calculando melhor aqui o quimacete, nós temos aí que a massa é de 2,6 vezes o calor específico multiplicado pela variação da temperatura vai dar essa quantidade aqui, 64.771,2 joule. Como nós estamos falando em 120 segundos, isso dá aproximadamente 539 segundos. Consequentemente, alternativa A, 540 segundos. 18. Ele quer saber quais são as afirmações corretas. Então vamos lá. A primeira afirmação está correta. A potência mínima do aquecedor deverá ser de 100 watts, desde que não haja troca de calor. A segunda proposição está correta. Com um aquecedor de 200 watts, havendo troca de calor no inverno, alguns peixes morrerão. E o 16 também está correto. Com um aquecedor de 60 watts ligado constantemente, a temperatura da água pode ser mantida a 20 graus Celsius, desde que ela não seja trocada. Então o 4 e o 8 estão errados, a soma vai dar 19. Exercício 19, concluindo aqui bem rapidinho, se der tempo. Um estudante de laboratório de física, por descuido, colocou 200 gramas de água líquida a 100 graus Celsius no interior de um calorímetro de capacidade térmica de 5 calorias por grama, que contém 100 gramas de água a 20 graus. A massa de água líquida de 0 a 0 graus Celsius que o aluno deverá adicionar no calorímetro para que a temperatura de equilíbrio térmico volte aí a ser de 20 graus. Então é só a gente somar aí os valores de calor específico, nós vamos chegar aí na resposta letra B.